de volta aqui com vocês, o nosso bom dia aí para Landry Salles, bom dia para Joaquim Pires, bom dia Nossa Senhora Nazaré, enfim, o nosso bom dia a todos vocês que acompanham pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas do YouTube, né, Gabriela? Né, Emanuela também aí acompanhando a gente, né? Então veja só, nós estamos falando sobre o processo de planejamento, mais especificamente já estamos na parte de fixação dos objetivos. E para fixarmos os nossos objetivos, nós precisamos saber por que eles são importantes, né? Ah, muito bem, Manuela. Aí, todo mundo assistindo aí pelo YouTube, não tem problema, tá? Não tem problema. Baixe depois o PDF lá, as aulas todinha para a turma aí, tá? Então, vê só. Os objetivos, pessoal, são importantes, né? São muito importantes, porque ele permite que se dê a diretriz certa e uma finalidade comum para as pessoas. E também, olha aqui, facilita o trabalho em equipe e elimina aquelas tendências egocêntricas, né? Ah, eu sou o melhor, eu que vou fazer, né? Ou então, até mesmo grupos isolados, né? Ou grupos isolados, né? Serve como uma base segura para avaliar o plano e evitar erros por omissão. Pessoal, aqui, prestem atenção, que o plano é muito importante também, não só para poder realizar, mas veja só, né? Mas veja só, que o plano também ele nos dá essa possibilidade de evitar erro por omissão. Vou dizer para vocês, tem algumas profissões, pessoal, que o plano é fundamental para que saia tudo correto. Querem saber qual? Piloto, né, de avião. Todo piloto de avião, antes de decolar, naquele caminho que ele sai dali do estacionamento da base do aeroporto até a cabeceira da pista para poder decolar, ele faz, um checklist, pessoal. Checklist, pessoal, é uma relação para verificação de tudo. Quer outra profissão? O cirurgião. Um cirurgião não começa a fazer uma cirurgia se ele não fizer uma checagem. Aí ele vê lá todos os itens que são necessários e importantes para fazer uma cirurgia. Opa, professor, por que tem que fazer isso? E se for uma... Imagina você vai começar a fazer uma cirurgia cardíaca e aí não tem o desfibrilador. A pessoa chegou lá com um problema cardíaco, não tem um desfibrilador, ou não tem lá um balão de oxigênio. Ou não tem algum medicamento lá que seja necessário, né? Tem que ter, não é isso? Também, outra questão, possibilita uma previsão do futuro. E assim, pessoal, ao ter uma previsão do futuro, nós temos o quê? Mais facilidades para acontecer, para não fazer as coisas ao acaso, né? E daqui, ó, uma orientação criteriosa de recursos, né? E veja que nós destacamos para vocês que os recursos também, eles são escassos e quando mal utilizados, gera problema. Então, essa orientação criteriosa de recursos é importantíssima. E também, os objetivos nos permitem ter, né, fazer um acompanhamento e um controle. Imagine, né? Eu tenho lá vamos pegar uma equipe de vendas, e aí eu tenho lá um objetivo estabelecido, uma meta para vender 100 peças, né? E aí eu estou acompanhando lá no dia 1º, vendedor 1 vendeu 2 peças, no vendedor 3 vendeu 5 peças e tal, e vai vendendo e tal. E quando vai chegando no final do mês, opa, cadê as 100 peças? Como é que nós estamos? Lá pelo dia 10, dia 15, dia 20,
Como é que nós estamos? Nesse ritmo nós vamos chegar? Ou é preciso fazer algum ajuste, alguma coisa? Então, e assim serve na produção também, né? Pessoal, imagina só, né? Vocês podem fazer esse experimento aí com vocês, né? Vocês podem fazer um experimento aí. Não sei se vocês sabem fazer aquele barquinho de papel. Ah? Vocês podem fazer um barquinho de papel e aí faz um barquinho de papel e coloca aí no rio, numa lagoa ou então numa bacia com água, alguma coisa assim. Ah? Ou então pega somente uma folha de papel, ou então tem uma semente de uma planta, né, que ela tem assim como se fosse um paraquedas, uma coisa assim. Aí imagine, né, uma situação dessa, né? Não tem objetivo nenhum, então pode cair em qualquer lugar, não é isso? Então, uma organização sem objetivo, ela está perdida no mundo, né? E veja só, pessoal, o trabalho de vocês nas organizações vai ser esse aqui. O trabalho de gestor é definir e fixar objetivos. Esse é um dos principais trabalhos do gestor, do administrador, do gestor, como queiram. E assim, pessoal, o primeiro cuidado que ele tem é também saber o que? Definir qual é o alvo, qual é a meta ou o objetivo que deve se alcançar. Senão o administrador ele vai estar perdido. Veja só que vocês, como administradores, vão ter muitos desafios e muitos obstáculos. E o planejamento, a fixação do objetivo vai ser como é que vocês vão se preparar para saber como superar esses obstáculos. Então, a fixação de objetivos, de planos, essas coisas, vão permitir a gente superar cada vez mais. Mas assim, nós não fixamos os objetivos de uma maneira aleatória. Nós temos alguns critérios também para escolher os nossos objetivos. E normalmente costumam ser esses aqui que a gente está colocando aqui para vocês, né? Alguns critérios para escolha de objetivo. Pessoal, não é só esses aqui não, tá? Vocês poderão até ter outros critérios, né? Mas é só. Um deles é foco. Foco na atividade que tem maior impacto para a empresa. A nossa panificadora, o nosso negócio aqui, vendemos muito, é pão massa grossa. Então é foco, tá? Foco. Mas veja só também, quando eu estou focando, eu tenho que também ser bastante. Vamos botar isso aqui, dessa cor. Foco na atividade, eu tenho que ser específico, é saber o que, o quando e o quanto. Pessoal, não adianta ter uma panificadora que eu vou fazer 50 mil pães na segunda-feira. Então já tem o quê? Pão massa grossa, quantidade, 50 mil pães. E quando? Na segunda-feira. Peraí, né? Isso aí não tem rumo, né? Então, vocês têm que saber qual é o resultado esperado, ter a análise de mercado. Lembra aquela lá? As ameaças, as oportunidades, a nossa... tem que fazer análise de mercado. E aí é ser específico, né? Outra questão relevante que temos é o foco no resultado e não só nas pessoas. E não nas pessoas. Mas, professor, mas as pessoas são importantes, né? Mas o foco que nós temos, ao estabelecer um objetivo, ele está no resultado. Qual é o resultado que nós queremos? E aí depois você vai adequar as pessoas, né? É claro, tem que dar o tratamento adequado às pessoas. Também fazer destaques, né? Cada objetivo em meta subsidiária. Utilizar uma linguagem compreensível para as pessoas. Imagina só, né? Você tem aí no interior, né? A gente conhece pão massa grossa, não é isso? Aí, Landry Salles, a Manuela, Gabriela, Landry Salles, Joaquim Pires, Nossa Senhora Nazaré. O pessoal fala muito do interior, é pão massa grossa, né?
É. Eu sei que eu sou do interior também. A gente fala pão massa grossa. Agora sim, né? Eu vou chegar lá com o padeiro, né? Aí vamos dizer que o padeiro é mais prático aqui no interior e tudo mais e tal. Aí eu chego lá para ele e falo assim, ô padeiro, eu quero pão francês. Ah, não dá certo, né? Eu tenho que chegar para ele e dizer, olha, eu quero fazer 100 pães, 100 pães massa grossa pela manhã e 100 pela tarde, à tarde e 100 pela... aí eu estou sendo bem claro. Usar uma linguagem bem direta mesmo e compreensível. Né? Não adianta eu chegar para ele e falar assim, olha, eu quero uma centena de pães francês. Espera aí, né? Pessoal, e também aqui, ó, concentrar em alvos vitais para o negócio. O que é importante para o negócio? Nós estamos falando de uma panificadora, então a nossa panificadora concentrar, né, o que é vital é vender o pão massa grossa. Então para que eu vou estar pensando lá em colocar, vou colocar na minha panificadora também para vender água sanitária? Isso é dispensar, pessoal, vamos colocar aqui, ó, dispensar alvo secundário. Posso até ter alguma coisa lá de mercearia, de higiene e limpeza? Posso. Né? Mas é secundário, não é importante no primeiro momento. E também, pessoal, indicar o resultado a ser alcançado, tem que indicar o resultado, mas eu não posso fazer uma limitação de liberdade de escolha. Eu estou conversando lá com o padeiro, né? Vamos fazer pão massa grossa, 100 pães. Aí está a equipe de vendas lá dizendo, doutor, 100 pães vai ser pouco, nós vamos fazer 150. E aí vamos fazer o pão, mas vamos fazer ele de 50 gramas, vamos fazer de 100 gramas. Então aí, ó, tá a liberdade de escolha, né? Agora sim, quando nós estabelecemos objetivos, nós colocamos que eles também não podem ser tão facinhos ou também não ser difíceis, né? Ou seja, não pode ser impossível, né? Aqui, ó. Vamos até grifar de vermelho que ele vai. Não a ponto de ser impossível. Vamos lá, né? Você tem uma panificadora aí que tem uma maceira que consegue fazer até 50 quilos de massa. E aí você chega lá com uma coisa impossível para ele. Não, eu quero fazer aqui 3 toneladas de pães por dia e tal. Não dá, né? Não dá. Não posso fazer uma meta impossível, tá? Então tem que ser, né? Eu tenho que colocar os desafios? Tem, mas não posso colocar impossível. E cuidado, pessoal, cuidado, porque eu já vi muito... em muitas organizações que começam a estabelecer objetivos cada vez maiores para as pessoas, principalmente na área de vendas, que acaba sendo impossível. Cuidado com isso, tá? Cuidado, tá? E também, esses objetivos, pessoal, eles têm que estar ligados, tá? Que cobrir, né, um exercício fiscal, ou seja, esses objetivos têm que estar dentro de um período, de um ciclo da organização, né? E os objetivos têm que estar sempre ligado aos planos de lucro da empresa. Ou seja, o último objetivo de uma organização é um lucro. Eu não vou fazer 100 pães somente por fazer 100 pães. Eu vou fazer 100 pães por dia, porque 100 pães vai me dar um lucro X. Então, sempre focado assim, tá? E os objetivos podem ser tanto rotineiros como podem ser objetivos de melhorias ou de inovação. Pessoal, quando nós falamos de objetivos, né, rotineiros, de melhoria ou de inovação, nós podemos dizer para vocês que os objetivos rotineiros é aquele do dia a dia, é aquele que você está, né,
lá na equipe de vendas, vamos visitar 5 clientes por dia, vamos produzir 100 pães, 120 peças, vamos vender 1000 produtos por mês. Esses são objetivos, pessoal, mais rotineiros. Manter o índice de refúgio, manter o nível de qualidade, manter o nível de satisfação dos clientes e tal. Então, são objetivos mais rotineiros. Mas também, nós podemos pensar em ir além, e para ir além, eu preciso ter os motivos, os objetivos de melhoria, que aí eu tenho assim, nós não estávamos lá com a visita de 5 clientes, eu posso aumentar um pouquinho, eu tenho a quantidade de vender de 100 produtos, posso pensar em aumentar? Posso. Então agora eu estou melhorando, né? Eu vou elevar minha produtividade, eu vou diminuir os refugos, né? Eu vou acelerar o meu tempo de entrega para o cliente. Se eu estou fazendo entrega para clientes, eu estou fazendo em 15, em 20, 30 minutos, eu posso pensar em baixar? Então sempre. Mas veja só, pessoal, vejam que quando eu coloquei aqui para vocês a ideia de objetivos de melhorias, eu não utilizei percentuais muito altos. Né? Veja só, aqui ó, eu coloquei para vocês. Coloquei para vocês aqui. Produzir 120 peças ou vender 1000 peças. Veja aqui, elevar o nível de produtividade em 3%. Elevar o faturamento em 3%. Não coloquei uma questão assim, vamos aumentar, né, a nossa produtividade ou melhorar a nossa qualidade. 100%, 200%. Não faça isso, não faça isso. Porque se vocês fizerem isso, né, sabe o que vai acontecer? Frustração. E aí o problema fica maior, tá? Mas também nós podemos ter objetivos inovadores, o quê? Ter novos produtos, né? Quantos produtos agora na minha panificadora agora eu quero colocar também, como é que aquela que os meninos mais gostam aqui? É a bomba. Né? Eu vou também colocar agora a bomba, né, para vender na nossa panificadora. Ou então, assim, eu quero agora aumentar a minha participação no mercado e veja também que eu não coloco muito alto, olha aqui, ó, ter novos produtos para aumentar a minha participação, né? Olha aqui, eu vou criar produtos. Aqui, ó, ter sugestões, né, de funcionários, ter sugestões, né, de clientes, aqui de funcionários e de clientes, e ter também uma ideia de implantar um plano de qualidade, né, da empresa. Muitas das vezes isso é necessário. E assim, nós podemos também pensar que nós temos objetivos, mas esses objetivos eu preciso saber qual é o melhor objetivo. E eu quero saber qual é o que eu vou fazer primeiro. Vocês viram lá aqueles objetivos? Então agora eu preciso saber daqueles objetivos qual é o melhor, qual é o que eu vou começar primeiro com ele. Não adianta eu começar com um produto, vou poder, não nem consolidei aqui um objetivo básico, o rotineiro, então tem que consolidar o rotineiro para estabelecer os outros objetivos. E assim, vamos pensar aqui numa hierarquia de objetivos. Porque, veja só, ao estabelecer fazer os nossos estudos de ambiente, oportunidades e tudo mais, nós vamos deparar com situações que vamos ter mais de um objetivo. Né? Então, podemos dizer para vocês que as organizações sempre elas perseguem mais de um objetivo. Né? Nós vamos ter essa questão, que as organizações sempre vão ter mais de um objetivo. Professor, o senhor falou que a panificadora era pão massa grossa, né? Mas não tem um pão massa fina, não tem um pão de hambúrguer, não tem a possibilidade de fazer bolo, salgadinho, a nossa bomba, que já agora é o nosso produto novo. Mas assim, se tem mais de um objetivo, eu preciso saber qual ou quais objetivos mais importantes e prioritários.
Você pode até, um determinado dia na panificadora, deixar de fazer bolo, mas o pão massa grossa tem que acontecer todo dia, não tem? Então, o objetivo principal é o meu pão massa grossa. É claro, né? Estou falando isso aí. E assim, nós precisamos estabelecer uma ordem... Opa, ainda não. Nós precisamos estabelecer uma ordem gradativa de importância e relevância ou de prioridade dos nossos objetivos. Né? E é claro que dentro, para a gente poder fazer essa hierarquia de objetivos, nós temos que saber como é que se desdobram esses objetivos para nós. Eles se desdobram em objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Tá? Então, dentro da organização, nós vamos ter essas priorizações e estabelecer. Primeiro, assim, eu tenho nossos objetivos que de longo prazo, médio e curto prazo. E assim, os objetivos estratégicos ou objetivos de longo prazo, aqui, pessoal, vamos começar a colocar algumas palavrinhas chaves para vocês, que quando eu falo de objetivo estratégico, eu estou falando de longo prazo, que envolve toda a organização. E veja que aqui eu estou falando de 2 a 5 ou mais anos. Então eu estou colocando uma coisa de longo prazo. É o caminho que a organização vai seguir ao longo da sua vida. E assim, a partir daí, nós vamos estar desenvolvendo os nossos objetivos táticos, que aqui é coisa de médio prazo. Aqui, pessoal, eu estou falando de 1 ano, né? Aqui, ó, nós estamos falando de um departamento único ou unidade. Aqui eu estou falando assim que é o nosso planejamento é feito, o planejamento financeiro, o planejamento da produção, é o planejamento de vendas. São os objetivos táticos, que é um desdobramento do planejamento estratégico, né? Normalmente aqui, pessoal, é um exercício fiscal ou 1 ano. Veja que nós temos aqui as diferenças aqui de tempo. Mas assim, eu preciso saber também o meu dia a dia, e o meu dia a dia é os objetivos de curto prazo ou objetivos operacionais para nós. E aqui, pessoal, é aquilo que eu vou fazer no meu dia a dia mesmo. Aqui, geralmente, esse plano é no dia, mês e semanas. E aqui é um detalhamento mesmo da atividade que vai ser executada. Né? Então, aqui é detalhamento da atividade. Tá? No operacional mesmo aqui, se eu vou fazer 100 pães, aqui meu planejamento é tantos quilos de farinha, tantos quilos de fermento. Eu vou misturar, vou fazer isso assim, tal, vou começar a fazer o pão sair às 6 horas da manhã, eu tenho que começar à meia-noite, porque tem que fermentar. Então, tem tudo isso a ver. E essa cascata do planejamento, nós podemos ver que esses planejamentos, eles acontecem assim. Eu tenho um objetivo estratégico A, e esse objetivo estratégico A, ele se desdobra em planejamento tático A, B, C, D, E, F. E o objetivo B, ele se desdobra em objetivo G, H, I. Dentro dos objetivos estratégicos, veja só, aqui eu tenho vamos botar aqui, né? Produção, né? Aí vamos botar do outro lado aqui, finanças, né, da empresa. Então veja que aqui também se desdobra aqui, né? Produção, produzir pão, produzir macarrão, produzir bolo, produzir salgadinho. Então tem lá a separação, né? A panificadora normalmente tem lá um confeiteiro e tem o padeiro. Nas finanças, né? Eu tenho contas a pagar, contas a receber, não tem? Então aqui, ó, contas a pagar, contas a receber. Aqui produção de pão, produção de bolo, doce e tal, tá? Veja aqui. Aqui tem outras também? Tem, né? Aqui tem de vendas, aqui tem contabilidade e tal, e vai, tá? Vamos exemplificar isso aqui para vocês, né? Para ficar um pouquinho melhor aí, tá? Aqui, pessoal, nós vamos discutir isso aqui em outro momento, mas eu coloquei aqui mais para vocês verem aqui, ó. Eu tenho um objetivo, né? Qual é a missão da empresa, né?
Produzir produtos padronizados e customizados para aplicações na indústria de ferramentas, né? E aqui, ó, objetivos estratégicos, né? 12% de retorno de investimento, 5% de crescimento. Aí nos objetivos táticos, né? Olha aqui, ó, missão, estratégico, tático. Aqui, ó, eu tenho objetivo financeiro, objetivo do industrial, objetivo de marketing, e pode ter outros, pode, né? E veja que dentro dos objetivos operacionais, aí peguei só o da parte de produção industrial, como aqui, ó, tá aqui, ó. O gerente de contas a pagar, aqui supervisão de máquinas e gerente de vendas, não? Então vocês vejam aí que esses vão desdobrando esses planejamentos, tá? Não se preocupe que nós vamos trabalhar isso aqui em outro momento com mais detalhe no planejamento estratégico. Dentro das hierarquias, nós temos aí também, tá, que os objetivos estratégicos mais comuns das empresas são uma posição competitiva de mercado, inovação, criatividade no produto e serviço, produtividade, índice de eficiência, aplicação rentável de recursos financeiros, taxa de dividendos ou índice de retorno de capital, qualidade da administração e responsabilidade social na empresa. Esses são os mais comuns. Existem outros? Existem, né? Vocês vão até criar alguns diferentes, né? E aqui, pessoal, nós temos aí que os objetivos táticos, né, eles acabam sendo se mostrando na forma de unidades ou departamento. E aí, ó, nós temos, ó, finanças, marketing, produção, recursos humanos, né, e por assim, né? E aqui, e os objetivos operacionais, é a base, né, é onde acontece aqui, olha aqui, ó, a tarefa ou atividade, né? Assim, nós conversamos com vocês a respeito dessa hierarquia e muitas vezes os objetivos de organizações, eles acabam passando por uma série de mudanças ou colocações de objetivos, né? Muitas das vezes um objetivo pode estar num nível tático, mas depois ele pode subir para o estratégico e vice-versa também, né? E também nós podemos dizer que alguns objetivos podem dificultar o alcance de outros objetivos ou podem também facilitar. Então aqui nós podemos ter um efeito sinérgico entre os objetivos, tá? Vamos dizer assim, eu tenho uma panificadora, então eu tenho um objetivo, né, mexer com moagem de trigo para fazer, né? Então, nós podemos ter essa questão, tá? E assim, dentro da nossa hierarquia, para que a gente possa ter uma hierarquia de objetivos e tornar necessários alguns cuidados, tá? Então, dentro da hierarquia dos objetivos, nós precisamos ter alguns cuidados, tá? Bom, pessoal, não precisa inicialmente trazer uma grandeza de inspiração fundamental para a empresa. Porém, todos os objetivos devem ser incluídos na hierarquia e compatíveis com as aspirações. Então, os objetivos não precisam ser a grandeza total. Dentro também, nós temos que colocar que todos os objetivos devem ser conhecidos por todos. Porque todos vão fazer parte, a sua parte, não vão? O financeiro vai fazer, a produção vai fazer, então tem que ter o objetivo, ele tem que ser, tem que estar ao alcance de todos. Então, nós temos também que levar em conta que temos várias alternativas para poder executar. E assim, saber que cada escolha de alternativas, né, pode ter custos diferentes. Também, já até comentamos, mas os objetivos têm que ter comunicado a todos os interessados e de maneira clara para que todos possam saber o que exatamente vai ser feito.
E mais importante ainda, pessoal, que uma vez que eu estabeleci objetivos, tenho as hierarquias, eu preciso estar, né, sempre reexaminando e reformulando meus objetivos, ou seja, fazer uma atualização, né, em função do mercado. Mas eu estava lá planejando fazer 100 pães por dia na minha panificadora. Mas do lado, pessoal, foi construído um conjunto residencial que tem cerca de 600 moradias. O prédio tem 600 apartamentos. Ô, professor, eu estou colocando assim bem hiperbólico mesmo para vocês saberem que, imagina só, você tem uma panificadora e de repente, né, é construído um condomínio residencial com várias pessoas, várias famílias que vão morar. Provavelmente essas famílias vão consumir pão. E vão consumir pão de onde? Se não for da tua padaria, vai ser de outra. Então, é importante vocês saberem isso. Tá? Assim, nós podemos dizer que planejar consiste em fazer uma simulação do futuro que queremos e fazer a nossa definição de qual é o caminho ou qual é o curso necessário mais adequado para chegar a esse resultado. Então, planejar é simular o futuro e definir previamente as ações ou os meios para alcançar. Então agora vamos detalhar um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho sobre processo decisório. Porque processo decisório, nós precisamos, já que ainda falamos de objetivo, fazemos hierarquia, agora eu tenho que saber como escolher ele, né? Pessoal, planejar nada mais é do que tomar decisões sobre o futuro. Não é tomar decisões no futuro, é sobre o futuro. Guardando aqui, vou até destacar em vermelho, né? É preciso tomar decisões sobre o futuro, não é no futuro. Tá? As decisões, então, aqui é o núcleo de responsabilidade da administração. E podemos até dizer para vocês que administrar é tomar decisões, ou seja, fazer escolha. Né? Entre várias alternativas, eu escolho aqui o melhor curso de ação. Pessoal, a todo instante, o gestor está tomando decisões. Decisões de libera ou não libera um funcionário para tomar... libera um funcionário para férias, pagar 13º, pagar não sei o quê. Toda hora tem decisão. Toda hora tem. Se vocês observarem, né? Os nossos queridos professores aí também atuam, né? Inclusive lá no ensino médio, toda hora toma decisão, né? O aluno pede para sair, para ir ao banheiro, para tomar água, não sei o quê, para fazer não sei o quê, toda hora, o gestor está tomando decisão. E assim, defrontando com situações alternativas, precisamos fazer escolha ou tomar decisão. Então, veja só, decidir, vamos botar até de outra cor aqui, vermelho. Decidir o que fazer, quem deve fazer, quando e onde e como fazer, são decisões rotineiras, né, para o gestor, para o administrador. Né? E assim, também temos as decisões quanto à alocação de recursos para resolver problemas. Não sei o que, estava no supermercado, lá caiu a prateleira, lá um cliente tropeçou, caiu não sei o que na prateleira, derrubou todas... O gestor tem que tomar a decisão logo. É uma pessoa só que vai lá para poder juntar os produtos que caíram no chão? Vai ser 2, vai ser 3? Quantas pessoas vão... Então, é exatamente isso. Inclusive para aproveitar as oportunidades, né? Então, diante de várias alternativas, a decisão deve ser dentro de uma racionalidade adotada para ser escolhidas e assim escolher qual é o fim.
Bom, é importante vocês saberem, pessoal, que tomar decisões é fazer escolhas, mas cada ação, cada escolha, cada decisão que tomamos, temos consequência. Vocês, quando escolheram, né, fizeram a escolha, tomaram a decisão de fazer o curso técnico, vocês sabem que tem consequências, ok? Assistir às aulas do professor Jorge, ele é não sei o quê, vocês escolheram isso, né? Não foi? Consequência, tem que aguentar o professor Jorge aqui dando aula e tal, né? E cada ação corresponde a uma execução de uma decisão. Então eu escolhi, eu tenho consequência, mas cada ação que eu faço também está ligada à execução. E assim, pessoal, né, nós podemos dizer que as organizações têm um sistema de gestão em que todo mundo está tomando decisões a respeito de situação. Então, todos aqui nós vamos ter, tá tomando decisões a respeito de suas ações, né? O presidente da empresa, o gerente, o diretor, o supervisor, os funcionários, todos estão. Mas o importante, pessoal, né, é que saibam que essas decisões estão voltadas para o caminho certo. E assim, nós podemos ver que o processo decisório tem alguns elementos e esses elementos são importantes para a gente saber. No mínimo, num processo de decisão, nós temos 6 elementos fundamentais. Um deles é a decisão propriamente dita. Aqui é o momento em que eu faço a escolha. O outro elemento é o objetivo. São os objetivos que vão dizer assim, vou estabelecer e vou tomar decisão do que eu quero. A outra questão é um sistema de valores. Quais são os critérios que eu vou utilizar para tomar decisão? Qual o critério que eu vou utilizar para produzir pão massa grossa e não pão massa fina? Então, eu tenho ali critérios a ser analisado. Qual é o curso da ação que eu vou usar? Nós temos uma sequência de ações que vamos, a partir do momento em que tomamos a decisão, seguir. E tem o estado da natureza, ou seja, em que ambiente eu estou para tomar determinada decisão. E é claro que quando nós falamos do estado da natureza, nós vamos ter condições de certeza e incerteza ou de risco, porque aqui nós vamos estar sobre um ambiente fora de controle da organização, então tenho que levar em consideração isso. E também, por fim, as consequências. Toda decisão, pessoal, incorre em consequência. Professor, é verdade, toda decisão tem. Queridos alunos os colegas de vocês que escolheram não fazer o curso técnico, tem a consequência de terminar o ensino médio e não ter uma formação técnica. Com consequência, eles escolheram não fazer o curso técnico, e vocês escolheram fazer o curso técnico, não foi? Foi. E as decisões, elas acontecem em níveis, dentro da organização. Então, nós temos 3 níveis de decisões dentro das organizações. Um é a decisão, que nós chamamos de nível de decisão estratégico, e está no cúpula da organização, é onde está a relação mais forte com o mercado, com o fora da empresa, analisando quais são as condições e buscando situações mais que estão acontecendo no mercado e são decisões mais amplas e genéricas. Já as decisões táticas já são que é um desdobramento das escolhas estratégicas para que possa alcançar ou fazer a alocação dos recursos para que possa alcançar. E o operacional, e aí nós vamos para a tarefa e os níveis de decisões aqui, nós estamos falando aqui já de usar, por exemplo, a farinha, vou usar o fermento químico, vou usar o fermento biológico para fazer o pão. Então aqui é decisão mais operacional. Pessoal, o diretor da empresa, ele não vai escolher, na nossa rede de padaria, ele não vai escolher se vai usar o fermento
biológico ou fermento químico. Quem vai fazer essa escolha é aqui no operacional, no ambiente da tarefa ou do cargo, lá do padeiro, ele que vai fazer a escolha e comunicar às partes superiores. Então, nós precisamos fazer uma análise de cada nível de decisão, sem perder do ponto de vista que elas são sempre interrelacionadas, né? E assim, coloco para vocês aí um quadro, né? Para vocês terem uma ideia dessas decisões. Veja só, na decisão estratégica tem um problema que está relacionado à escolha do mix de produtos, né? Qual é o problema que eu tenho aqui nesse caso estratégico? Uma alocação de recursos da empresa, oportunidade de mercado. A decisão-chave aqui é estabelecer o objetivo e a estratégia de diversificação. E aqui, ver na parte financeira, administrativa, métodos de crescimento, planejamento. Quais as principais características? As decisões são centralizadas e não repetitivas e não programadas, porque aqui é ambiente de incerteza. Já no tático são desdobramentos e aqui no problema eu preciso saber qual é a minha estrutura de recursos e já no operacional quais são as melhorias na realização. Na natureza do problema, veja que no estratégico a gente estava falando de alocação de recursos, agora eu tenho que fazer a alocação e aquisição desses recursos. E já no operacional é a distribuição desses recursos para realizar as tarefas. As decisões chaves, né, no estratégico, estavam lá objetivos e métricas, diversificação de estratégias. Aqui, no nível tático, nós estamos falando de organização de uma estrutura, um fluxo de informação, responsabilidade, né, desenvolvimento, né, e objetivos e metas agora para cada nível, né, e preço de saídas lá no operacional. É parte bem. Aqui, veja que como características são decisões centralizadas no estratégicos. Aqui, no tático, nós podemos ter aqui um conflito de estratégia, ou seja, que são objetivos individuais de cada área da organização, e as decisões operacionais são descentralizadas, repetitivas e programadas, né? Porque, veja só, no operacional vai executar, vai estar executando, tá? Então, vimos isso aí, tudo. Aqui, pessoal, só coloquei num tamanho maior para vocês verem, né, direitinho, uma a uma. Não preciso repetir todas elas para vocês, tá? Só aqui num tamanho maior aí, né? As etapas de um processo decisório, né, para a gente poder resolver problemas, nós precisamos que temos aqui, dentro dessas etapas do processo decisório, nós temos aí a definição, né, e diagnóstico de um problema. Então, preciso saber o que está acontecendo, qual é o real problema que eu tenho, quais são as causas, preciso analisar. E aí eu vou procurar fazer a solução, né, buscar qual é a melhor solução, qual é a alternativa melhor. Analisamos, né, essas alternativas de solução para verificar se aquela solução, a relação custo-benefício vai ser importante para que a gente possa também analisar a questão de tempo, esforço, recursos e ver se isso aí vai compensar essa solução. E também a seleção de escolha de alternativa com base para a gente ter um plano de ação, né? Então essas são as etapas de um processo decisório. E temos aí que o gestor, né, é o tomador de decisão da nossa organização. E tomar decisão, pessoal, é a função fundamental de todo gestor. Tá bom? Essa racionalidade, pessoal, é importante? É muito importante, né? O gestor é sempre um tomador de decisão, tá? E ele vai estar sempre buscando os meios apropriados, né? E dentro de uma decisão racional. Beleza? Então, nós podemos dizer para vocês que processo de planejamento, ele envolve tomada de decisão, escolhas e saber que temos, toda decisão tem escolhas e tem consequências. Então, olha, pessoal, nosso tempo já está praticamente no limite. Vamos dar uma pausa por aqui e a gente continua na próxima aula e vamos começar a aprofundar esses estudos cada vez mais, tá? Um abraço e até a próxima.